Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Amém? Pode ir para cá. Veio disposto a adorar a Deus nessa manhã? Sim ou não? Então vamos reagir aí, amém? Qual a sua expectativa, querido, para essa manhã? Você espera que Deus se manifeste nessa manhã com glória, poder, Ele toque a sua vida nessa manhã? Mas para isso, querido, nós precisamos estar ligado para aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. Querido, coma tudo que for oferecido nessa manhã, nesse lugar. O louvor, a palavra, tudo que for oferecido aqui, querido, pegue e coma com muito prazer. Amém? Então vamos começar dando uma salva de palmas a esse Deus poderoso, que é digno de toda honra e digno de toda glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que estamos aqui reunidos em teu nome, para te adorar em espírito e em verdade. Deus, nós deixamos de lado as dificuldades, as adversidades, as lutas, Senhor, para te adorar nessa manhã. Meu Deus, nós não queremos trazer nada para a mesa nessa manhã. Queremos vir aqui ser servido pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o teu rio, meu Deus, possa passar nesse lugar, trazendo cura, trazendo alegria, salvação, libertação, trazendo um prazer enorme de te adorar, meu Deus. Vem nesse lugar, Senhor, faz algo de sobrenatural na minha vida e na vida da tua igreja, meu Deus. Nos abençoa de uma forma tremenda nessa manhã, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus. Quantos têm o Espírito Santo dentro da sua vida? Amém? E uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Então esse domingo a gente vai começar cantando os 2 cânticos bem alegres, porque a vida de cristão não é aquela vida de cara fechada. Você concorda comigo? A gente vai cantar um hino bem antigo, até a pastora Beth brincou comigo agora um dia desse. Parece que ela cantou na saída da Arca de Noé, alguma coisa assim. E é um cântico que a gente vai cantar uns para os outros, tá certo? Celebrando que o Espírito de Deus está na nossa vida. Assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha só, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, pois você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. No começo, cantando para alguém, quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Se você puder sair do
teu lugar e dizer para a pessoa: para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero ouvir a tua voz bem forte. Você tem valor. Cantando pro irmão: você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Alguns irmãos acho que já tiveram em cultos que eu estive pregando, né? Você deve estar dizendo: o que esse camarada está fazendo hoje aí tocando, né? Mas nós vamos servir a Deus. Nós vamos cantar um cântico que você não deve conhecer. É um cântico de alegria também. Nós vamos só ensaiar um pouquinho o coro já, para quando a gente começar a cantar, quando chegar na hora do coro, você está pronto e cantando com muita força para o Senhor. É um cântico que diz o seguinte: o grande rei está no nosso meio. Uma das melhores e mais importantes promessas que Jesus nos fez é justamente que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Logo, ele está no nosso meio nessa manhã. E a gente tem que cantar junto bem, porque se vocês soubessem o cachê do pastor Anderson para fazer essa participação ali tocando bateria, provavelmente eu vou ter que vender um carro para pagar a participação nessa manhã. O coro diz assim: o grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. O grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. Vamos ver se já aprendemos. O grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. Gente, esse é o melhor coral de Ananindeua, hein? Talvez de Belém do Pará. Eu celebrarei. Eu o celebrarei. A última vez de teste, de ensaio. O grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. O grande rei está em nosso meio. Vamos celebrar então. O celebrarei. Vamos juntos. Canta, jubila, exulta, te alegra. Estamos na presença do Rei. Louva e exalta, festeja, celebra. Na glória quem tem todo o poder. Canta, jubila, exulta, te alegra. Estamos na presença do Rei. Louva e exalta, festeja, celebra. Na glória quem tem todo o poder. Com ações de graças entrarei por suas portas. Seus
desfrutar nesse lugar. Em unidade, em amor e fé, ao Senhor nós iremos adorar. Paz, alegria, virtude e poder, iremos desfrutar neste lugar. Em unidade, em amor e fé, ao Senhor nós iremos adorar. E com ações de graças entrarei por suas portas. Nos seus átrios terei hinos de louvor. Com ações de graças entrarei por suas portas. Nos seus átrios terei hinos de louvor. Porque o grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. Nós vamos no começo mais uma vez cantar, a projeção se colocar. Canta, jubila, exulta, te alegra, estamos na presença do Rei. Louva e exalta, festeja, celebra, dá glória a quem tem todo o poder. Canta, jubila, exulta, te alegra, estamos na presença do Rei. Louva e exalta, festeja, celebra, dá glória a quem tem todo o poder. E com ações de graças entrarei por suas portas. Nos seus átrios terei hinos de louvor. Com ações de graças entrarei por suas portas. Nos seus átrios terei hinos de louvor. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. Uma igreja bem forte, vamos lá. O grande Rei está em nosso meio. O grande Rei está em nosso meio. Eu o celebrarei. O celebrarei. O celebrarei. O celebrarei. Aleluia, digno de louvor ao Senhor. Professor meu lá no seminário, ele falou uma coisa muito séria uma vez que mexeu e guardou muito no meu coração essa mensagem. Essa promessa de Jesus que falou que Ele estaria conosco toda vez que estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle. Se nós realmente conseguíssemos liberar nossa fé e entender isso, isso mudaria totalmente a nossa vida e os nossos cultos. Alguma vez você já pensou em estar num lugar onde Jesus ministrou aqui na terra? Talvez naquela sinagoga lá de Lucas, quando a Bíblia diz que ele pegou o rolo do livro e leu Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu, e começou a explicar, a ministrar. Ou talvez no momento que ele se encontrou com aquela mulher samaritana e revelou a ela que Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Tantos momentos e tantas coisas marcantes Jesus fez na terra. Mas Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar aí. Já pensou se Jesus entrasse fisicamente no meio desse salão hoje, nessa manhã? Como é que nós íamos fazer? A gente ia ficar maravilhado, é ou não é verdade? A gente ia querer se lançar nos pés dele e dizer: Jesus,
Quanto tempo eu quis estar na tua presença, te adorando, te cultuando dessa maneira. A gente não ia ter atenção para outra coisa a não ser a presença e a pessoa de Jesus nesse lugar. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Isso significa, querido e querida, que Jesus está aqui nessa manhã. E à medida que nós vamos adorando, cantando, louvando, exaltando Ele, Ele vai se entronizando, porque Ele é aquele que habita e é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nós vamos cantar um cântico que declara: Tu estás entre nós. Um cântico de adoração, e eu quero te convidar para você deixar o teu espírito à vontade na presença do Senhor, porque Ele está entre nós. E se Ele está entre nós, as mesmas coisas que Ele fez quando Ele esteve presente na terra, Ele pode fazer no nosso meio. E eu te convido para dar liberdade do Senhor fazer isso nessa manhã, na tua vida e no nosso meio. Está entre nós, está entre nós, está entre nós, está entre nós. O Cordeiro que foi morto está entre nós. O Cordeiro que foi morto está entre nós. Se você aprendeu, cante comigo. Está entre nós, está entre nós, está entre nós,
Cordeiro coroado vencedor, sua glória que enche a terra está neste lugar. A Jesus a glória, a honra e o louvor. Não há nada comparável à presença do Cordeiro coroado vencedor. Glória que enche a terra está neste lugar. A Jesus a glória, a honra e o louvor. Glória a Jesus. Está entre nós, que morto foi, mas está entre nós, que morto foi, mas está entre nós. Então eu louvarei.
louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Adore o Senhor nesse momento. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste totalmente a ti. Então adorarei ao meu Rei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Se renda ao Senhor com as tuas palavras essa manhã. Senhor, como é bom estar nesse lugar, o lugar onde habita a tua glória. Bom é estarmos nesse lugar, Senhor. Nossa vontade é fazer as tendas, Senhor, e descansarmos na tua presença. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, mas nós encontramos os teus altares, Senhor. Que bom nós podemos descansar na tua presença. Do Senhor, que é o nosso pastor, que nos leva junto às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, nos faz deitar nos pastos verdejantes, faz com que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias de nossa vida. Quão amável, Senhor, são os teus tabernáculos, quão privilegiados nós somos, Senhor. Bem-aventurados os que habitam na tua casa.
podem contemplar a formosura do Senhor, louvam-te perpetuamente. Então adorarei, então eu louvarei, então me totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Fale com Ele por alguns instantes. Pai Santo, que agradável realmente nós estarmos nos Teus altares, podemos Te cultuar. Nos lembramos dos tempos em que nós andamos em outros lugares, mas o Senhor nos resgatou com o Teu braço forte, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por isso. Queremos Te dar toda a honra, toda a glória. Agradecemos pela Tua presença real, não somente nesse lugar, mas nas nossas vidas, no nosso coração, através do Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Que o Senhor possa seguir edificando a nossa vida, o Teu Espírito enchendo o nosso coração, à medida que nós lemos, meditamos e escutamos a ministração da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus com gratidão. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. Shalom. Paz do Senhor. Graça e paz. Bênçãos, virtude, prosperidade, todas as coisas boas que Deus tem para a sua vida, recebemos nessa manhã. Queria agradecer novamente ao pastor Anderson. Vocês sabem que ele tem coragem, né?
Aí pediu até para a gente ajudar na música hoje, também no Ministério da Palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, se a projeção já puder, nós vamos ler em duas passagens bíblicas, uma no Salmo 46 e a outra em Ezequiel capítulo 47. Se conseguir isso, a projeção. Hoje o tema vai ser a bênção dos 2 quilômetros. Né? Você já deve estar pensando, que presepada é essa, gente? A bênção dos 2 quilômetros, ou uma pergunta, até onde você quer ir? Até onde você vai? Salmo 46, verso 4 e 5, e depois Ezequiel capítulo 47. Se puder já passar pela leitura, eu estou sem o passador hoje aqui, eu vou contar com o apoio dos irmãos. Isso. Você pode acompanhar pela Bíblia também, veja só. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Avançando, Ezequiel 47, de 7 até o verso 12, diz da seguinte forma: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Pode avançar mais uma. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O último verso, por favor. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essa é a palavra do Senhor. Você pode assentar nessa manhã. Eu tenho tido muita alegria não só de compartilhar aqui e até colocar pelas redes sociais algumas mensagens que tenho ministrado. Se puder dar mais um toque, isso. E tem alguns irmãos aqui que já estamos em contato pelas redes sociais, brigadão. E essa semana mesmo, eu creio que eu recebi 2 mensagens dizendo, olha, de pessoas inclusive que não são evangélicas. Eu vi aquele negócio, eu li aquela coisa e Deus falou no meu coração, eu fui tocado, me emocionei. E se você por acaso tem rede social e desejar estar junto, também fica a César Vasconcelos SR, que significa a serviço do reino, uma maneira da gente ter contato também nas vezes que a gente não puder estar presencialmente juntos. Mas vamos ao importante, que é a palavra de Deus. Um cliquezinho a mais. Gente, Deus é um Deus de projeto, é um Deus de plano. Deus abençoou a minha família há uns 20 anos atrás. A gente morava numa casa ali em São Brás. Era uma casa, graças a Deus por ela, mas era uma casa que já estava ficando meio aperreada, já estava meio desgastada, precisando de uma grande reforma. E do lado da nossa casa tinha uma concessionária da Volkswagen. E às vezes eles faziam umas propostas para a gente. Vocês não querem vender? Essas propostas não eram boas. Até que um dia eles disseram, olha, aí na frente da casa de vocês tem uma família que está vendendo uma casa. E, gente, já era uma casa assim que valia bem mais do que a nossa, bem interessante. Para resumo da história, decidimos trocar a casa. Nossa mudança foi feita de noite. A gente passava com as sacolas assim, só fazia atravessar. Só mudamos o número da casa. E foi interessante que também os anos passaram e essa casa começou a precisar de reforma. Era uma casa bem mal, 5 suítes. Tinha até um tanque lá atrás, que alguns chamavam de piscina, né? E aí a gente viu, digo, olha, vai precisar mudar. E Deus, quando folgou um pouquinho financeiramente, vamos atrás disso. E eu procurei um arquiteto. Aí se puder dar mais um clique. E o arquiteto fez um desenho aí.
Aí eu digo, caramba, e infelizmente eu não tenho a foto da fachada original, eu até procurei, mas eu digo, poxa, tá bom, vamos ver como a coisa vai. E começamos a fazer. E é muito engraçado você ver o projeto, né? A maquete e como as coisas vão. Mais um clique, por favor. Isso aqui já foi durante a construção, né? Já começou a aparecer aquele negócio que não tinha, já mudou o portão. Lá em cima, aquela janela onde eu me escondo quando eu estou em Belém, não tinha nada disso ali. E aí pode passar o último clique, por favor? E acabou ficando desse jeito. Parecido, né? Mais ou menos, né? O projeto do arquiteto inicial, com algumas mudanças. Eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, Ele trabalha claramente com um projeto. E quando Ele tem um projeto em mente, Ele leva até o final. E olha, Ele vai fazer muito melhor. A obra completa de Deus vai ser muito melhor do que o projeto de qualquer arquiteto, de qualquer engenheiro que possa fazer. Pode mais um clique, por favor? Mais um para aparecer a primeira frase. E eu quero dizer que Deus tem um projeto, um plano perfeito para as nossas vidas, conforme a sua vontade. O profeta Jeremias, né, você sabe que ele foi usado para dizer: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar um futuro. Deus tem esse projeto de longo prazo, e esse projeto tem tudo a ver com a vontade de Deus. Deus no céu já tem um projeto para acontecer na terra, um plano. E o que precisa é justamente a vontade de Deus que está no céu se cumprir na terra. Não foi isso que Jesus orou? Ele orou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. E sabe uma coisa interessante? Existem coisas no céu que são representadas na terra. Quando você vai ver Hebreus capítulo 8, o escritor de Hebreus, ele está falando sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. E no momento ele fala justamente que as coisas que aconteciam na terra, o tabernáculo da terra, o trabalho do sacerdote judeu feito na terra, era uma sombra das coisas que aconteciam no céu. Você vê que quando Deus dá o projeto do tabernáculo para Moisés construir, existe uma recomendação que é refeita em Hebreus: tende cuidado para fazer exatamente segundo o modelo. Moisés ia reproduzir na terra um modelo do que existia no céu. A gente esteve na época aqui ministrando um pouquinho com um grupo de adoração, né? A gente falou, gente, o que acontece no céu em termos de adoração também precisa ser reproduzido na terra. Lá no céu existem seres que estão proclamando a santidade do Senhor em todo o tempo. Existem seres que estão proclamando a glória do Senhor. Existem seres que estão proclamando a majestade do Senhor. Então, quando a gente se reúne aqui na terra, nós que somos mais que seres, nós que somos filhos de Deus, temos que estar também reproduzindo o que acontece no céu, dizendo: santo é o Senhor, glória ao Senhor, exaltado seja o Senhor. Agora, sabe uma coisa muito importante que a gente precisa entender, justamente porque nós somos pessoas que conhecemos e queremos seguir esse livro? O Deus que está lá no céu, Ele quer se revelar à terra. E o plano que Ele tem lá no céu, Ele quer revelar à terra. E como é que Ele faz isso? Se a gente puder dar mais um clique aí, você vai ver que Deus decide comunicar o que acontece no céu para as pessoas que estão na terra, através dos seus servos, os profetas. Foi exatamente isso que Amós disse no capítulo, na referência, acho que até era o capítulo... Bom, aqui está a referência 3:7. Deus quer comunicar conosco as realidades do céu. Se nós temos esse livro que nos fala a respeito de Deus, é porque Deus tinha um plano e Ele falou através dos profetas aquilo que Ele tinha para falar com a gente. E a Bíblia não somente tem registros históricos do povo judeu, de coisas que aconteceram ao longo da humanidade, da presença da humanidade nessa terra, mas ela tem revelações proféticas, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E quando você vai para esse Salmo 46, você pode dar um clique mais aí para a gente passar para a própria fase, você vai entender que esse salmo não somente é um salmo daqueles de louvor, de cânticos. O Salmo 46, ele se encaixa dentro de uma classificação dos salmos. Salmos, originalmente, quer dizer o livro de cânticos. E era o livro utilizado pelos hebreus para cultuar a Deus.
baseado, e cada um desses salmos que a gente conhece e lê hoje, eram cânticos que eram cantados. Mas nem todos os salmos eram cânticos de louvor, de celebração. Os estudiosos, eles têm diferentes classificações para os salmos. Sim, sem dúvida, tem os de louvor, tem os de ensino, tem os de lamento, por exemplo, onde o salmista derrama o seu coração. E tem uma categoria de salmos que se chama os salmos proféticos. Eram salmos nos quais, como eu estava falando, Deus revela coisas que ainda iam acontecer ou ainda vão acontecer para os seus servos, para que nós, povo de Deus, possamos entender os planos de Deus, possamos saber o que Deus vai fazer. Existem vários salmos proféticos, existem salmos proféticos messiânicos, de uma maneira impressionante, que a gente vê se cumprindo quando Jesus está na cruz. E esse Salmo 46, ele começa de uma maneira interessante, ele começa, na verdade, relatando um momento de tensão. O salmista, você pode ver no começo do Salmo, que apesar dele fazer uma declaração de fé, ele segue dizendo que havia um contexto difícil ao redor dele. Aquele escritor está como se ele fizesse assim uma declaração falando com Deus, mas aos poucos revelando que a situação ao redor não estava fácil. Se você tem sua Bíblia no Salmo 46, começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, ele fala sobre angústia, em algumas versões diz tribulações. Depois ele diz o seguinte: então nós não vamos temer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Gente, esses versículos, se eu estivesse lá na Califórnia pregando, ia fazer muito sentido. Faz 2 semanas, eu não sei se vocês viram na notícia, teve um tremor, né? Eu acho que a Camila deve ter informado para vocês lá. O primeiro tremor, gente, foi numa quinta de manhã. Eu confesso para vocês, vou até parecer espiritual, tá? Mas eu estava orando na hora, eu não senti nadinha. Oh, glória, né? Você nem deu uma glória aí para eu me exaltar. Eu não senti nadinha. E foi... Não, o da sexta foi o maior tremor lá na área da Califórnia em 20 anos, se eu não me engano. Então eu não senti nada da primeira vez. O pessoal, o candelabro lá da igreja onde eu moro, na igreja hispana, diz que tremeu, foi uma coisa assim, todo mundo sentiu. Graças a Deus eu não senti. Na sexta noite nós estávamos ensaiando na igreja, né? E eu lá com violão, com o grupo ali, passando o ensaio do grupo vocal. E aí, gente, começa a sentir aquele negócio assim. Quantos já sentiram um terremoto? Então vamos orar mais, porque Paulo e Silas oraram, terremotos, né? Já é um desafio de oração. Eu sinto que Deus está falando. É uma sensação impressionante. Há 10 anos eu peguei um terremoto. Gente, a terra treme, é impressionante. E aí a gente começou a tremer, a gente louvando, né? Aí alguém falou, é terremoto. Aí começamos a sair, eu até botei no Facebook, a gente numa alegria, achando graça lá. E fomos para fora, mas uma irmã que não estava acostumada a estar há uns 6 meses lá na Califórnia, gente, ela ficou agoniada. Aí quando a gente voltou para ensaiar, ela só mandando mensagem no telefone e preocupada, a gente depois orou para ela. Depois ela ficou mais tranquila no dia seguinte, mas marcou. Porque, gente, realmente a sensação da terra tremer não é fácil. E aqui o salmista, quando está falando, ele está falando talvez principalmente no sentido figurado. É o momento que as dificuldades vêm, as pressões vêm e a terra da nossa vida treme. E se você, como eu, já tem mais de 15 anos de idade, não estou entendendo a risada. Eu já tenho mais de 15 anos de idade, eu sei que não parece, né? Se você, como eu, já tem mais de 15 anos de idade, provavelmente a terra já tremeu na tua vida, de alguma maneira. Às vezes financeiramente, psicologicamente, né, abalando nossas emoções, às vezes situações da nossa família, espiritualmente, terra tremendo. E quando a terra treme, eu tenho um grande amigo que é missionário na Ásia, e ele fala sobre esses tsunamis que vêm. Quando existe um terremoto, um tremor, a água vem e começa, né, as ondas crescem, porque o mar também é afetado para isso. E o salmista está descrevendo isso.
É como se ele estivesse fazendo uma declaração de fé para Deus no meio da tribulação. Mas olha como trabalha o Espírito de Deus com uma questão profética. Quando chega no verso 4, ele começa a contar uma coisa de seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo, o lugar onde Deus mora. Gente, era comum, as pessoas falam, a morada de Deus, o lugar de Deus, a cidade de Deus era Jerusalém. E quando você vai ver, quem já esteve lá em Jerusalém, você vai ver que não existe exatamente um rio que flua ali daquele local. Mas olha como é que é o espírito profético. Deus naquele momento vai sobre a vida daquele salmista, um dos filhos de Coré, e ele inspira a escrever isso. É muito interessante você ver alguns salmos. A partir de hoje, começa a prestar atenção nesse sentido. O salmista está escrevendo uma coisa, de repente parece que entra um negócio assim e vai para um outro rumo e entra uma mensagem profética. Porque Deus quer revelar aos seus servos coisas que estão no plano dele e que são realidade no céu, para que isso seja vivido na terra. E esse salmista diz: existe um rio que alegra a cidade de Deus. Você vai ver daqui a pouco que essa mesma visão, esse mesmo entendimento, essa revelação profética que o salmista teve, Ezequiel também teve de uma maneira bem explicada, de uma maneira bem detalhada, e ainda mais, Zacarias, lá no final do livro de Zacarias, você vai ver ele falando: de Jerusalém vão fluir rios, 2 rios, que vão nessa direção, e começa a descrever. Fisicamente isso ainda não existe, mas Deus revelou profeticamente a esses homens. Você consegue entender isso aí? Porque existe um motivo para esse tipo de coisa. No meio das dificuldades, ele diz que existe um rio fluindo no Senhor, fluindo de Deus, fluindo no local onde Deus mora, para alegrar esse lugar da habitação de Deus. Uma coisa interessante de pensar é onde é que Deus mora hoje? Deus habita no céu, é ou não é verdade? Mas Deus também habita no nosso coração. Você é um santuário onde Deus habita através do Espírito Santo. E eu sei que é uma dificuldade muito grande nos momentos de luta que a gente passa, de tribulação, nos momentos de terremoto que a nossa vida sofre, para a gente conseguir se alegrar em Deus. Mas nós vamos ver que existe um rio que flui e que alegra os lugares onde Deus mora. Se a gente puder dar mais um clique, pensar um pouquinho sobre o que é um rio na verdade. Se puder mais um clique na tela, por favor. Eu vi essa foto, achei essa foto tão bonita, né? O rio passando no meio de um lugar. Um rio nada mais é, gente, do que água em movimento. Desde um volume pequeno até um volume muito grande de água em movimento. E aqui na Amazônia, aqui no Pará, a gente é privilegiado. Eu trabalhei muitos anos ali em Vila dos Cabanos, ali, e a gente às vezes ia para o porto de Vila do Conde. Você vê um rio daquele tamanho com água fluindo. Normalmente o rio é um volume de água em movimento que começa em um lugar alto, num monte, num local mais elevado, e ele costuma correr no rumo do mar. E sabe o que é interessante? Um rio normalmente é um local-chave, é um elemento-chave para se estabelecer uma civilização, uma colonização. Tanto na antiguidade como nos nossos dias, o processo de povoar um lugar está muito ligado à presença de água ou não naquele lugar. Então, quando existe um rio, já sabe, aqui a vida vai poder se desenvolver. Até quando o pessoal faz essas viagens aí para fora do planeta, né? O que eles querem saber se tem num lugar em Marte, sei lá onde for, tem água lá? Por quê? Porque a água é um elemento fundamental para a vida humana, para a vida como um todo. Rio é fundamental. E a Bíblia fala justamente sobre rio, mostra que Deus tem um rio que flui e que corre para causar alegria nas moradas de Deus. Se a gente puder mais um clique para a próxima frase, você vai entender que a Bíblia apresenta para a gente que rio de Deus, que essa é uma metáfora
para a pessoa do Espírito Santo. Se você tem na sua Bíblia e puder depois ler, o próprio Jesus, o Senhor Jesus, lá no capítulo 7 de João, quando ele está falando para aquelas pessoas, no verso 37, ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E logo na sequência João explica, ele diz: e isso ele estava falando a respeito do Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. Então toda vez que você vê rio na palavra de Deus, é uma metáfora para a pessoa do Espírito Santo. E Jesus, quando é assunto aos céus, quando retorna aos céus, ele cumpre a promessa que ele fez. No dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre aqueles discípulos e eles começam a falar em outras línguas. Aquilo causa um impacto. Era a língua de fogo, mas era rio da água do Espírito que Jesus tinha prometido. Um rio que jorra para a vida eterna. Se o Espírito Santo de Deus está aí habitando dentro de você, você carrega contigo uma fonte a jorrar, um rio, água viva, aquela que ele falou para a mulher samaritana no capítulo 4 de João: se você me conhecesse, você ia me pedir água e eu te daria uma água viva. Há um rio cujas correntes alegram o local onde Deus mora. O Espírito Santo de Deus que está em você, ele jorra para te causar e para te trazer uma alegria mesmo no momento da dificuldade. Ele tem corrente para nos alegrar nos tempos da dificuldade. É por isso que o apóstolo Paulo, que sabia dessa lição, sabia dessa realidade, ele faz uma recomendação, faz para os colossenses e faz para o pessoal da cidade de Éfeso. Ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele ainda dá detalhes como falando entre vocês com salmos, cânticos, hinos espirituais. Gente, eu me lembro uma vez gravaram um CD de piadas evangélicas, né? E ali nessas piadas evangélicas, numa simulação de alguém numa rádio falando com um camarada bêbado que liga, né? E ele diz assim: meu amigo, eu quero pedir uma oração. Aí o pastor diz: pois não, porque eu quero pedir porque eu bebo muito, eu quero pedir uma oração. Aí ele falou: eu vou orar para você, mas você bebe por quê? Aí ele falou: eu bebo para esquecer. Aí a pessoa diz: mas esquecer do quê? Ele falou: eu já esqueci. E eu creio que você já ouviu falar, e talvez até algum de vocês no passado, talvez bebia também. E uma das coisas que dizem que a pessoa bebe é para esquecer das situações ruins, é ou não é verdade? Porque pelo menos naquele momento, aquela pessoa debaixo do álcool, ela busca sentir outras coisas que não a dor daquele problema, não a agonia daquela preocupação que ocupa a mente dessas pessoas. O problema é que quando ela termina aquele efeito da bebida, ela vai voltar e aquilo ainda vai estar presente. E quando eu já ouvi alguém falando que Paulo, como se eles fossem dizer o seguinte: não te embriaga no vinho onde tem confusão, mas te embriaga do Espírito de Deus. Porque no meio da tribulação, querido, em vez de te embriagar com álcool, te embriaga do Espírito de Deus. Porque Ele é esse rio que vai conseguir, do meio da luta, da dor e da dificuldade, brotar uma alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus. Eu creio que você já teve essa mesma experiência que eu tive e tenho muitas vezes. A dor está aí, a dificuldade está aí, o problema, e você começa a falar com o Senhor, e você está chorando porque está doendo, e começa, e de repente quando você vê, você já passou para um outro momento, porque o Espírito Santo de Deus já está começando a fluir dentro de ti com uma alegria que não dá para ser explicada humanamente, mas uma alegria que vem para te consolar, para te dar força e para te dizer: eu sigo a esse Deus cujo rio me alegra, porque Ele mora em mim, e esse Espírito de Deus me dá força para continuar crendo que Ele tem um plano perfeito, e que ainda que hoje a coisa não está completa, não está plena, não está resolvida, mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e o Espírito Santo dele me alegra e me fortalece para ir até o fim, até o momento que Ele vai ser glorificado na minha vida, porque a promessa vai se cumprir. O rio nos alegra, o rio de Deus nos alegra. E é interessante, a gente pode dar mais um clique ainda.
o profeta Ezequiel, ele tem essa mesma revelação. Se você vai comigo lá para o capítulo 47, nesses capítulos aí, a partir do capítulo 40, Ezequiel começa a ter uma visão e um personagem começa a revelar para eles coisas sobre o futuro. Os teólogos apontam que isso é uma revelação a respeito do milênio, quando Jesus Cristo volta e estabelece o seu reino sobre a terra, uma realidade diferente da dispensação que a gente vive hoje. E quando chega no capítulo 47, Ezequiel vai detalhar justamente a visão que ele tem de um rio que sai do tabernáculo, do templo. Se você vê o verso 1, diz assim: depois disso, ele me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar desse templo para o oriente. O verso 2 diz: e ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, voltada para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Nós lemos no começo que à medida que esse rio vai correndo, à medida que ele se torna mais caudaloso, mais profundo, uma série de coisas começam a acontecer. As águas desse rio, elas começam a produzir restauração, transformação, vida, cura, prosperidade por onde elas passam. Em outras palavras, o rio de Deus, que nós estamos vendo que simboliza o Espírito de Deus, ele tem o poder de transformar as realidades negativas que causam tristeza no meu coração, no teu coração e no mundo que a gente vive. É algo maravilhoso se a gente fosse poder ler cada uma dessas coisas e ter tempo para falar. Mas entenda simplesmente isso, que no projeto de Deus, o rio que flui da casa de Deus, que é visto aqui no capítulo 47 de Ezequiel, e que o salmista teve aquela visão lá no Salmo 46, da mesma maneira, é o rio que flui da onde Deus mora, e à medida que ele cria volume, à medida que ele opera, ele produz uma restauração por onde ele passa, uma transformação, de maneira que o que estava ruim, morto, debaixo de maldição, passa a ficar bom, passa a ter vida e passa a estar debaixo da bênção de Deus. Em outras palavras, causa alegria por onde ele passa. O rio que alegra o santuário, o local onde Deus mora. Mas existe uma coisa interessante nisso aí. Se você vai ver, existe um personagem, esse ser espiritual que está acompanhando a Ezequiel. Ele sai, pode dar mais um clique, por favor? Quando eles saem do templo, você vai ver, olha, no verso 3 do capítulo 47, mostra que esse homem, ele sai com um cordel, com um fio para medir, com um objeto para medir. E ele, a partir do começo do rio, ele começa a medir. E a Bíblia diz, se você está com a sua Bíblia, no verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, aqui pelo nível do pé ainda. Então imagine, eles estão lá, aqui começa o rio, na saída do tabernáculo. Ele pega a medida e mede 1000 côvados. Côvado é uma palavra bonita, né? Côvado, que coisa legal. Quanto é que é 1000 côvados? Em geral, o côvado na Bíblia corresponde a 45 centímetros. Mas particularmente em Ezequiel, ele apresenta algumas medidas diferentes. Lá pelo capítulo 40 e o capítulo 43, Ezequiel usa um côvado de uma medida diferente da Bíblia. E o côvado deles lá, que ele, na linguagem daquela época, correspondia a 7 mãos, ele, na verdade, os estudiosos dizem que corresponde a 52 centímetros e meio. Alguns arredondam para 50 centímetros, e hoje, para fins de facilitar a gente guardar as coisas na nossa mente, nós vamos considerar 50 centímetros. E quando aquele homem mede a primeira medida do rio, 500 metros, 1000 côvados, 500 metros. E ele diz: Ezequiel, agora entra nesse rio aí. Ezequiel entra no rio. Água lá nos artelhos, no nível do pé. Ok. Sai novamente. Mede mais 500 côvados. Você pode ver na sua casa depois, né? Parece
coisa de construção, né? Fazendo obra. Mede mais 500 metros. E diz, qual o verso? Diz, o verso 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Eles saíram, caminharam 1000 metros no rio de Deus. E aqui ele estava com a água no joelho. Não para aí. Verso no 4, no meio de diante, diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. 1500 metros já, né? A medida que estava ainda. 3.000 côvados nesse momento. E as águas estavam nos lombos. E no verso 5, eles chegam no último nível da medida que esse personagem faz. Diz assim: mediu ainda outros 1000, ou seja, 4.000 côvados. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 2 quilômetros andaram no rio de Deus, até que chegou um nível em que era preciso nadar nesse rio. Mas veja bem que interessante, que justamente quando chega nesse nível dos 2 quilômetros, dos 4.000 côvados, o personagem, verso 6, diz para Ezequiel: tu vistes isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E aí começa o texto: tendo eu voltado, eis que na margem do rio havia grande abundância de árvores. E aí ele começa a dizer as bênçãos e a transformação que esse rio opera. Só entende uma coisa comigo: quando eles caminham os 500 primeiros metros, Ezequiel não viu mudança no cenário. Ele estava com a água no pé. Caminhou mais 500 metros, água no joelho. Ele não viu mudança no cenário. 1.500 metros, água nos lombos, não viu mudança no cenário. Quando ele chegou no nível em que o rio era tão profundo que ele precisava mergulhar totalmente, quando o ser traz para ele, ele mostra: olha a realidade agora. E ele começa a ver que tinha árvore, que tinha coisa, e ele vai ver e entender que o que saía daquele rio, a partir daquele ponto, ia trazer restauração, ia trazer vida, ia trazer cura. O rio de Deus está dentro de você. O rio de Deus tem todo o poder de trazer alegria. Mas existem, pode dar o clique, eu não sei se já conseguimos restaurar, senão não tem problema. A frase basicamente é: existem diferentes profundidades no rio de Deus. E eu estava conversando sobre texto com um dos pastores lá na Califórnia, ele falando: quando a gente entra que a água está só no nosso pé, a gente está no controle total. É ou não é verdade? Quantas vezes o Espírito quer nos conduzir para alguma coisa, mas às vezes por a gente ser convertido, ou por a gente ser novo convertido, ou às vezes por a gente ser um crente carnal, a gente só quer chegar e molhar o pé, né? Quantos já ouviram aquele termo, amigo do evangelho? Né? Aquela pessoa: não, eu sou amigo do evangelho. Oh, bacana a igreja de vocês. Quem sabe, né? Até marca um futebol, aí vem, é amigo do evangelho. Quer só molhar um pouquinho o pé. Às vezes a gente vai avançando, água no joelho. Opa, já estou começando a sentir aqui. Às vezes a água no joelho, o que é? Não, eu gosto de vir no culto do domingo. Pastor Anderson prega uma palavra boa, o grupo de louvor tremendo aqui, aquela coisa toda, eu gosto. Mas é água no joelho. Você ainda não consegue ver o nível do que Deus, através do seu Espírito, quer fazer na sua vida e na vida dos outros. Água nos lombos, hoje a gente já começa a dificultar, não é verdade? Quem já fez hidroginástica, hidroterapia, né? Você vai ali e já começa a ter resistência. Deus já começa a trabalhar na tua vida de uma maneira mais intensa. A gente não vai ter tanto tempo para tratar das coisas, mas você consegue entender que é totalmente diferente quando o nível da água está tão grande que você não é mais quem comanda e quem manda nas coisas, mas é essa água que começa, inclusive, a correnteza a te levar. Eu não sei quantos de vocês já foram puxados para a correnteza. De uns anos para cá, eu me meti numa história de querer ser surfista, né? Eu passei muita vergonha, mas quando o negócio dá certo é muito bacana. Uma sensação, eu penso em Pedro andando sobre as águas, sabe? Mas uma vez, agora uns anos atrás, uns 4 anos, eu estava em Fortaleza, numa praia que é meio difícil assim. Eu entrei, né? O surfista estava lá, eu crente que eu fui lá. Irmãos, quando eu estou naquele, assim, distante, né? Que você entra, sei lá quantos metros, e eu digo, caramba, tem uma correnteza me levando aqui.
Eu comecei a nadar, e comecei a nadar, e comecei a cansar, e eu não saía do lugar. Eu não tenho assim essa experiência, né? Tem uns macetes que você faz. Aí perto de mim, tinha um outro surfista lá, magrinho, bronzeado, que eu digo, esse cara sabe tudo de surf. Eu cheguei para ele: amigo, acho que a correnteza me pegou e eu não estou conseguindo sair. Qual é o canal aqui? Qual é a maneira de eu sair daqui? Gente, aí ele fala para mim assim: rapaz, eu estou na mesma situação, mas vamos ficar na... Quando ele falou isso, irmãos, o sangue foi todo embora. Eu comecei a planejar a despedida para a mamãe. Eu comecei a ver sair, né? Pastor paraense morre com uma prancha disso. Gente, o sangue foi embora. Sem brincadeira. Eu digo, se esse camarada tá assim, imagina eu. Mas, irmãos, para a honra e glória do Senhor, depois de muito medo, susto, clamor, oração, intercessão, promessa, conseguimos chegar. Não sabia se era unção ou se era só frouxura. Irmãos, quando uma correnteza te pega, não é fácil sair. E eu quero dizer, quando o rio do Espírito do Senhor, ele tem um controle sobre a tua vida, as coisas que estão reveladas aqui nessa palavra, elas começam a acontecer. Não quer dizer que não tem dificuldade, porque você diz que eu estava caminhando no rio e ele não via as mudanças, mas chegou um momento da plenitude, em que ele começou a ver como Deus operava as coisas, como a transformação estava acontecendo ali. Existem diferentes níveis e diferentes profundidades no Senhor. A pergunta justamente que nós temos que fazer: qual é o nível que eu quero andar? Eu quero a bênção dos 2 quilômetros, ou eu vou ficar contente num outro nível? Porque sabe o que aconteceu com o próprio povo de Israel? A história do povo de Israel é uma história de um povo que quer ficar de longe. Você lembra o que aconteceu lá quando Moisés subiu no Sinai para receber mandamento, para estar na presença de Deus? Eles viram que havia fumaça, que havia clangor de trombetas, que havia tremor de terra. Eles disseram: Deus é Deus, Deus é poderoso, mas se chegar a Deus é meio difícil. Vai, Moisés, sobe, ouve as palavras de Deus, e depois vem e conta, e a gente vai fazer tudinho. Foi isso que aconteceu? Moisés foi, subiu, trouxe as palavras, mas aquele povo foi um povo de dura serviço, um povo de desobediência um tempo inteiro. Porque a gente não basta simplesmente estar na religião e ver Deus operando lá longe, e saber que tem um homem de Deus que está tendo comunhão e vai me falar a palavra de Deus. A gente precisa chegar diante de Deus e ser transformado por Ele, pela palavra dEle, pela glória dEle. Aquele povo não foi transformado e passaram 40 anos no deserto até que aquela geração morresse e se levantasse uma outra geração que Deus poderia abençoar com a terra prometida. As dificuldades existem, os terremotos, os problemas que causam morte, tristeza, dificuldade, dor, frustração. Às vezes a nossa área física, pessoas com enfermidades. Às vezes na área familiar, problema com esposo, esposa, filho, pais, filhos, enfim. Financeira, quantos desafios, né, na área da profissão. Eles estão aí, essas dificuldades. Mas a pergunta é: quão fundo eu quero entrar no rio de Deus? O quanto eu estou disposto a caminhar na direção da profundidade desse rio, para eu poder ver, experimentar plenamente as águas do Espírito de Deus alegrando o meu coração, e eu sendo um canal de bênção, de vida e restauração para as outras pessoas. Está dando para entender, irmãos? Hoje esse é o desafio de Deus para a gente não vai se alongar mais. É a gente pensar: de que maneira eu quero entrar no rio de Deus? Se você hoje está nessa manhã, talvez seja a tua primeira vez numa igreja evangélica, numa igreja cristã, e você, eu quero dizer que para você ter esse rio fluindo dentro de você, você precisa fazer uma aliança com Deus, você precisa entregar a tua vida para Deus, você precisa se tornar morada do Espírito Santo de Deus. E a maneira de fazer isso é acreditar na morte de Jesus, acreditar que Jesus estava morrendo para nós não sermos mortos pelos nossos pecados, que Ele estava sendo castigado por um erro que não era dele, era um erro meu e era um erro seu,
porque a gente vive uma vida que desagrada a Deus. Tem um pecado dentro da gente que precisa ser limpado. Mas Jesus morreu para pagar esse preço. E Ele ressuscitou para dizer que os que são limpos, perdoados, transformados por Ele, também vão ressuscitar para estar com Ele eternamente, para nos dar esperança dessa vida além, porque Deus é eterno e os filhos de Deus vão estar com Ele por toda a eternidade. Se você está aqui de repente pensando, caramba, eu sou daqueles que só gosta de molhar o pé. Hoje Deus quer te convidar para você começar a tomar um caminho mais profundo, um rumo da profundidade da vida com Deus. Não adianta ficar só no joelho, gente. Não adianta ficar só nos lombos. Que bom pelas experiências que você já teve até agora. Mas é o momento, da gente querer algo mais com Deus. O mundo passa com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que está nadando no rio está sendo levado por essa corrente de Deus. E não é uma corrente que vai te afogar, é uma corrente que vai te transformar, vai te guiar e vai fazer de você um canal de bênção para as outras pessoas. E vai garantir que esses rios que alegram a morada de Deus, alegrem a tua vida. Você pode ficar de pé nesse instante, nós vamos orar. Glória ao Senhor. Fecha teus olhos nesse instante. Coloca a tua vida diante de Deus. Se você nunca fez um pacto, uma aliança com Deus, repita essa oração comigo. Eu vou pedir que todos repitam, para estarmos juntos. Repitam assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego minha vida a Ti. Eu reconheço que sou pecador, que tenho erros e falhas, mas eu aceito o Teu perdão. Recebo pela fé a salvação em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. E eu recebo dentro de mim o Teu Espírito Santo para me santificar, para me alegrar nos momentos de dificuldade e para me manter firme até a vinda de Jesus. Eu Te agradeço, porque a partir de hoje Satanás não tem mais direito sobre a minha vida, porque eu sou filho Teu, eu sou filha Tua. E Te agradeço em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos na Tua presença em gratidão. Obrigado pela Tua palavra. Eu quero Te pedir que nesse instante, Senhor, que o Teu Espírito esteja fluindo em nossas vidas. Essa água do rio de Deus, como nós precisamos, como a Tua palavra diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Assim a minha água tem sede de estar provando das águas do Senhor. Assim a minha água tem sede de estar mergulhado no rio do Senhor. Se alguém do teclado se puder vir, enquanto você está orando, falando com Deus, a Bíblia diz, o Salmo 42, se não me engano, como a corça, ela busca, ela suspira, ela anseia a corrente das águas, ela quer estar dentro do rio. Normalmente porque muitas vezes ela está sendo perseguida por inimigos. E quando ela entra no rio, as pegadas dela desaparecem. O cheiro pelo qual o predador que está atrás dela a persegue também desaparece. Nos rios ela pode se saciar, ela pode se refrescar. Nessa manhã, se você talvez está passando pelos momentos de angústia que são relatados lá no Salmo 46, é um tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui diante de Ti, eu quero mergulhar no Teu rio. Senhor, nós precisamos estar dentro do Teu rio, com o Teu rio fluindo para a glória do Teu nome. Vem, Senhor, que a gente possa mergulhar nessa manhã. Tome esse tempo, apresente a tua vida diante do Senhor. Enquanto você ora, apresente a sua vida ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor.
pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede no meu interior. Eu quero fluir em teus águas. Eu quero beber da fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos adorar à medida que o rio de Deus corre nesse lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que duram, que limpam. és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fale com Deus nesse momento.
e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Meu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Sim, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com meu rei, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Aleluia. Levanta tuas mãos, querido. Eu sei que você, assim como eu, há uma necessidade muito grande de voltarmos de fato aos rios de Deus. Eu sei que muitos de nós aqui temos vivido de respingos ou de alguma água que cai sobre nós. Sempre uma terra seca, árida, difícil de frutificar. Mas o que Deus nos fala nessa manhã, amados, deixa muito claro, é que Ele nos chama novamente para águas profundas, relacionamento íntimo, mergulhar na sua presença, como há muito tempo talvez você não faz mais isso. Não tem mais tempo, talvez não tenha mais interesse. Deus está nos chamando nessa manhã para os rios dele, amado. Mergulharmos novamente para que a vida volte, para que os frutos voltem, para que tudo seja diferente, para que as folhas, as nossas folhagens, elas deixem de ser murchas, elas possam ser viçosas novamente, e os frutos voltem a brotar dessa árvore que somos, mas que tem que estar plantada junto aos rios de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida, sobre a minha vida, que esses dias que se aproximam serão dias que você vai voltar a mergulhar, ter experiências novamente íntimas com o Senhor, lá naquele lugar secreto, lá onde você separava algum tempo para Ele, onde Ele te revelava coisas que você não sabia, palavras que foram reveladas a você, lá no lugar secreto, lá no lugar do profundo de Deus. E eu declaro que esses dias voltarão. O Senhor vai acordar alguns aqui pela madrugada, te chamar. Você vai levantar, vencer o cansaço, vencer o comodismo, dizer: Senhor, eu estou aqui. E o Senhor vai te pegar pelas mãos e vai te levar novamente às águas profundas. E a partir daí, querido, aquilo que você espera dele, aquilo que você precisa dele, vai ser mudado. Tua família vai mudar, tua vida vai mudar, as crises vão passar. Mas você precisa voltar novamente para as águas profundas. Você recebe isso? Amém? Deus te abençoe. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.